Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um excelente sábado para vocês. Dia de Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio. Verdão que precisa de uma vitória para encostar ali mais próximo da liderança junto com Flamengo e Cruzeiro. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e provável escalação desse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários com o placar da partida e vamos para o vídeo. Acompanha lá essa transmissão no Charla com o Cantarelli, comigo e com os torcedores, acho que é a Queca e o Boca, pelo Palmeiras e pelo Grêmio. Agora a transmissão, como você conhece, diferenciada do Charla, uma transmissão com clubismo, que os torcedores estão lá, né? Torcendo, isso, vibrando. Então, meia hora antes da bola rolar, Premier 2, acompanha com a gente também aí. Vamos colocar no telão, então, as prováveis escalações para a gente falar desse jogo, né? O Palmeiras, que vem embalado por 2 vitórias consecutivas, né? Ganhou do Fluminense fora de casa na última rodada, com algumas dúvidas, né? O Everton, Giai e Gustavo Gomes, aí tem a volta do Bruno Fux. Não se sabe ainda se o Piquerez tem condições físicas para começar essa partida, então, ou o Piquerez ou o Vanderlan, que foi titular, inclusive, contra o Fluminense. No meio-campo, né? Aqui está um pouco modificado. Tá invertido, os dois tripés de meio-campo ali. Exatamente. O Aníbal Moreno, é verdade, o Aníbal Moreno com o Lucas Evangelista e o Maurício. Facundo Torres de um lado, né? Provavelmente, inclusive, do lado direito. E aí, do lado esquerdo, Sousa ou Felipe Anderson. Felipe Anderson deixou o jogo contra o Fluminense com dores. E o Sousa foi o substituto, inclusive, dando assistência para o gol do Maurício. E o Vitor Roque, camisa 9, que fez gol, inclusive, o gol que deu a vitória. Do lado do Grêmio, do técnico Mano Menezes, o Grêmio que vem de eliminação na Copa Sul-Americana, Thiago Volpe, Gustavo Martins e aí Kahneman ou Gemerson ao lado do Wagner Leonardo na zaga. O Marlon na lateral esquerda, e o meio-campo também com o Dude, o Riquelme ou o Edenilson e o Alex Santana. Christian Oliveira, o Alisson e o Bright White, né, nesse time do Grêmio que chega, como eu disse, eliminado das Copas, né, o time do Grêmio que tem foco no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vinha de um bom jogo contra o Atlético Mineiro, acho que até uma partida do Palmeiras que indicava uma vantagem maior naquele jogo. Acho que o Hulk chamou responsabilidade nas bolas paradas e deixou o placar mais equilibrado e quase empata, inclusive, nos últimos lances. Sim. E aí, contra o Fluminense, uma queda de rendimento, também com vitória. Acho que o Palmeiras tem essa casca de conseguir essas vitórias até em partidas com pouca inspiração, e o Abel tentando definir o time, né? Tentando encontrar, pelo menos do meio para frente ali, esse time titular, né? Digamos, um quarteto ofensivo, e aí ele tenta repetir o Maurício no meio campo. Não se sabe ainda a situação do Felipe Anderson, mas ele já colocava o Felipe Anderson com uma sequência maior jogando pelo lado esquerdo, com o Facundo na direita e o Vitor Roque no centro do ataque. É o Palmeiras que, mesmo tentando marcar, é muito forte, né? Essas 3 vitórias seguidas. Eu acho que uma das missões, além de arrumar esse meio para frente, além do meio para frente, tem a figura do Vitor Roque, né? De conseguir que o Vitor Roque fique cada vez mais confortável e letal para esse Palmeiras, né? Que seja de fato a via terminal desse time, né? Que chegue nele e ele consiga quebrar. O Sousa é um jogador que chegou agora recente, né? Eu ainda não vi jogar o Sousa, confesso que eu não conheço muito. Mas assim, jogar o Facundo tem ido bem, né? Fazendo com que o Abel tente uma formação com ele titular. Agora, eu gostando do Maurício na função de... Porque o Maurício, quando ele aparece no Inter, ele aparece pelo lado, mas jogador que sempre foi a base dele por dentro, camisa 10, jogando por dentro. Mas do Cruzeiro ele jogou muito, assim. Exatamente. E quando ele chega no Palmeiras, o Abel mesmo diz, eu posso jogar ele por dentro, pelo lado. E agora me parece que ele, com a queda também do Veiga, né, que no bom momento, eu acho que ele tem conseguido uma sequência interessante por dentro, ali pelo meio. Isso é importante até pra gente ter uma jogadora aqui no Brasil atuando nessa faixa do campo, que abre todo mundo, abre jogadores, né? Então, acho que o Palmeiras está no caminho certo. E eu fico sempre vendo o jogo do Palmeiras de olho no Vitor Roque, porque se esse moleque desabrochar de fato, consigo ver ele mais à vontade cada jogo que passa para tomar iniciativa, agredir o adversário. É um cara que, se embalar, ele pode ser o grande jogador para decidir o Palmeiras. Lamentável a gente não poder ver o Paulinho, né? Nesse time do Palmeiras, que aí seria um ataque que eu acho que casaria muito bem, né? E o Vitor Roque, né, com essa pressão toda de ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, 20 anos, depois de bater e voltar no futebol europeu, depois de ter uma decepção
no Barcelona, Coutinho, claro que se espera muito de um jogador do nível, pelo que a gente já viu da carreira dele. E esses últimos 2 jogos dá pra gente dizer que foi um embalo que o Vitor Roque pegou até pra ganhar essa confiança. Contra o Atlético Mineiro, o gol não é computado pra ele, inclusive é um erro de finalização que acaba com o gol contra do Júnior Alonso, mas ele participa do lance do terceiro gol ativamente, briga com o zagueiro, vai desarmar uma bola e consegue encontrar o Facundo. E no jogo contra o Fluminense ele aproveita a grande oportunidade. Ele já havia dado um bom passe para o Facundo no primeiro tempo contra o Fluminense e consegue um gol que, claro, conta com a falha do Martinelli, mas tem muito mérito do Vitor Roque também, de puxar para o lado esquerdo, né, sair da marcação e fazer um gol. Pode ser uma retomada de confiança para um jogador que qualidade a gente sabe que tem. Tomara que engrene, né? Porque assim, se a gente fizer um recorte um pouco maior da carreira dele, dá para compreender a dificuldade de ganhar confiança, de conseguir se soltar. E é um jogador que sai do Brasil com muita expectativa de chegar à seleção brasileira, inclusive, de ter sequência na seleção brasileira, não como titular, mas ao menos sendo convocado. Não consegue vingar no Barcelona, não consegue vingar no Betis e volta pro Brasil, né? E é um garoto, cara. Um garoto que já fez 20 anos. Sim, a gente fala tanto dele, parece que tem muito mais idade, mas não, o Vitor Roque tem 20 anos. 20 anos de idade. É claro que ele vai sentir, cara. É claro que ele, em algum momento, ele pode esmorecer, duvidar da própria capacidade, é criticado, né? Houve uma certa quebra de expectativa ali com aquilo que ele podia fazer. Então tem que ter paciência mesmo. Se o Palmeiras tiver paciência, vai colher fruto com ele. É um jogador assim... Eu nunca vi o Vitor Roque como um centroavante de alto refino técnico. Eu acho que ele é um jogador muito agressivo. Ele é um cara inteligente para se movimentar, é um cara inteligente para se posicionar na área, ganha duelo com o zagueiro, pressiona, né, tromba, vence, protege bola, espera o time desafogar para chegar no ataque e ele participar da jogada. E acho que ele se encaixa bem até naquilo que o Palmeiras pede para um centroavante. Busca profundidade também, ataca profundidade. Cara que se move bastante. Tomara que ele consiga ter uma sequência positiva agora. A gente viu, né, Betão, no nosso campinho provável, uma das dúvidas do Palmeiras é se vai poder contar com o Piquerez. Inclusive, o noticiário, né, do Palmeiras tem a renovação de contrato do Piquerez até 2030. A gente fala muito dessa janela de contratações. Conseguir a renovação e a permanência do jogador tão importante, né? A gente fala do Piquerez há algum tempo com essa importância no Palmeiras, também acaba sendo quase um reforço nesse momento. É um jogador que faz muita diferença. A gente fala muito do elenco equilibrado do Palmeiras. Talvez o maior desequilíbrio seja quando o Piquerez não joga. Quando entra o Vanderlan, não só não pelo Vanderlan em si, mas pelo que o Piquerez entrega da parte técnica e até de liderança também para esse time do Palmeiras. O pacote Piquerez mais completo, né? Jogador mais rodado, mais experiente, mais refinado, experimentado, jogador de seleção, com um enfrentamento mais pesado na carreira. O Vanderlan é garoto, né? E, assim, característica do Vanderlan, que solta mais os olhos, é a energia, a força, né, dele, o potencial físico que ele tem. O Piquerez, já com o time, a bola parada, já é mais estudada, é um cara que tem uma precisão, tanto para botar essa bola na área, quanto para pegar ela batendo no gol, de surpresa. É que os jogadores aqui no Brasil não chutam tanto, né? Mas no Palmeiras, você vai lembrar, assim, alguns gols de longe, o Piquerez que arriscou de fora, né? E, então, assim, ele tem essa qualidade, além de ser um jogador um lateral que dá profundidade, pensa o jogo. Então, assim como o Vinha está sendo agora para o Felipe um reforço também, né? Importante. O Piquerez voltando, jogador de alto nível e titular desse time. Se bobear já nesse jogo. E também ajuda muito na bola parada, né? O Piquerez, em alguns momentos, assumiu a responsabilidade de bater pênalti, quando o Rafael Veiga preferiu, né? Depois de uma fase ruim ali, deixar de lado um pouco as cobranças. Cobrança de falta também. O Piquerez agrega muito e aí o Palmeiras consegue segurar um jogador que certamente é muito visado pelo mercado europeu, né? Uma posição muito carente. E o Palmeiras consegue essa renovação de vínculo, essa extensão até 2030. É um reforço que o Palmeiras tem também, né, Coutinho? Muito sólido, né? Para vocês, o Piquerez marca melhor ou ataca melhor? Então, eu acho ele muito equilibrado. É um jogador assim, que ele consegue fazer muitas coisas muito bem dentro de campo. Ele já foi um terceiro zagueiro no Palmeiras, na série de bola. Ele já foi o lateral mais agressivo. Aliás, ele jogou até mais assim do Ele já fez o que o Giai tá fazendo essa temporada. Nos últimos jogos não, mas o Giai, né, ganha essa sequência, tem um bom momento no Palmeiras, fazendo um terceiro homem. O Piquerez já foi isso pelo lado esquerdo. Exatamente, pro Mike sair um pouquinho mais, ou pro qualquer outro lateral que tivesse jogado naquele momento ali. Ele faz, eu repito, faz muita coisa muito bem. É muito firme, é muito sólido, raramente joga mal, chuta bem, marca bem, vai bem na bola aérea, cruza bem.
É um dos melhores do país, um dos melhores do continente na posição. E assim, eu gosto do Vanderlan, acho que o Vanderlan é bom lateral. Inclusive, se ele jogasse em outros clubes brasileiros, ele seria titular nesse Campeonato Brasileiro. Mas que assim, é uma distância muito grande, cara, para percorrer, e quando você não tem tantos minutos, você não vai se desenvolver tanto. É isso, amanhã tem Palmeiras e Grêmio, então, na tela do Sport TV, também com transmissão do Premier às 9 horas da noite. Vamos falar de outro. Fala comigo, José Pai. Fala comigo, bebê! Agora sim, hein, Michele? Agora sim, em alto e bom som. Você me perguntava aí, boa noite de novo para todo mundo que está acompanhando a gente. Você me perguntava da troca do gramado. A troca do gramado do Allianz deve ficar pro ano que vem, né? W Torre, Palmeiras estudando direitinho aí a melhor data para fazer essa troca desse gramado da casa palmeirense, se vai rolar, se não vai rolar. Mais para frente trago mais informações para vocês aqui no Gazeta Esportivo. Olha só, tô em frente ao CT, seguranças do Palmeiras por aqui. Tem como mostrar, Thomas? Seguranças por aqui, alguns torcedores também. Palmeiras encerrou hoje aí a preparação para o jogo de amanhã, né? Jogo importante do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, exatamente no Allianz Parque, a galera toda por aqui. E nessa partida, né, minha querida Michele Janela, não teremos Felipe Anderson. Felipe Anderson sofreu um trauma, né, no quadril, teve uma inflamação no quadril no jogo contra o Fluminense, última rodada do Campeonato Brasileiro. Não vai atuar contra o Grêmio, partida importante aí da sequência do Brasileirão de 2025. Piquerez, Joaquim Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, renovou o contrato com o Verdão até 2030, mais 5 anos de contrato para ele aí, ele que é um dos líderes desse elenco do Verdão, muitos títulos conquistados, chegou em 2021, tem título de Libertadores, tem 2 campeonatos brasileiros, tem Supercopa, tem Recopa, 3 campeonatos paulistas, é um cara muito importante nesse elenco aqui do professor Abel Ferreira, está de contrato renovadíssimo então, até 2030, vai poder completar aí 10 anos de Palmeiras, hein? Quase 10 anos de Palmeiras. Aí o Piquerez, lateral esquerdo do Verdão uruguaio. E olha só, um lateral renovando seu contrato, né? E o outro lateral, o Mike, lateral direito, de partida lá para o Santos. Recebeu uma proposta do Santos, vai fechar com o Santos, já pediu liberação aqui do Palmeiras, contrato com o Peixe até 2027, contrato do Mike com o Palmeiras se encerrava agora em dezembro de 2025, pediu liberação, já está com 32 anos, é um cara com muitos títulos aqui no Palmeiras, 12 títulos conquistados com a camisa do Verdão, mais de 300 partidas também com a camisa do Palmeiras, esse ano até atuou em algumas partidas, né? Fez 10 jogos como titular, 20 partidas com o Palmeiras, mas vai buscar novos ares, atuar um pouco mais, né, nessa temporada e nas outras que virão, então por isso vai sair do Palmeiras, vai assinar com o Santos, já que o Giai é titular absoluto aqui da equipe do Abel Ferreira. Tá bom, Michele, escutou direitinho aí, bebê? Devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo, sextou, hein? Tchau, tchau. Sextou, curtinho agora, obrigada, Zé. Até 2027 o contrato do Mike com o Santos. Do Mike com o Santos. 2027, Mas e sai do aí, Palmeiras. Igor Vinícius, como é que faz? Igor Vinícius, Mike... Pois é, e vai é isso ficar tudo aí. aí pra lateral? Bom, De jogar contra time mais fechado, tem, além dos problemas naturais de passar pelas linhas adversárias, o Palmeiras não tem muito poder de conclusão de fora da área. Né? Outro dia eu falei para vocês uma estatística que vocês ficaram de cabelo em pé. Né? O Palmeiras precisa de 25 finalizações em casa para fazer um gol e 22 finalizações fora de casa para fazer um gol. Não é que o time do Palmeiras não crie, é o contrário. O time do Palmeiras cria muito. O Palmeiras não tem definição, poder de definição. E esse é o grande fator. Além de ter perdido o Rios, pelo segundo jogo consecutivo contra o Fluminense também. É que nem o Arias, viu? Não volta mais. Não volta mais. O pessoal olhava para o lado direito para esperar o Rios passar. E eu só, olha, cadê o Rios? Ele não vai passar. É bem poético isso. É? Né? O Rios chegar para a conclusão ou chegar para fazer o passe, mas aí o Rios não estava ali. Né? Pelo segundo jogo consecutivo. Então, É que o Grêmio tá na draga, né? é que o Grêmio vem... Eliminado ontem no playoff da Sul-Americana, só empatando com a Alianza Lima. Mas tem contratado alguns jogadores, né? Então, e tem tá uma na expectativa. Até estava acompanhando hoje a imprensa gaúcha. Roger, né? Roger. O Roger Guedes é a bola da vez. É o nome para ser o tal grande reforço do homem do pão. O tio do pão... Do Marcelo Marques. O tio do pão já comprou o estádio. Sim.
Já deu start pro Grêmio. Já baixou o preço do ingresso. Baixou o preço do ingresso. E agora tá tem prometendo uma grande estrela. o outro que pode ser o Roger Guedes. E tem junto com ele um outro grupo também de torcedores que tem condições de ajudar o Grêmio, que precisa de condição financeira para ajudar o Grêmio, que estão analisando a possibilidade do Roger Guedes. Acho isso sensacional. O Grêmio precisa você disso. disse aqui ontem ou anteontem que o Grêmio, além do Roger Guedes, precisa de lateral, Não, o Grêmio de zagueiro, de volante. O Grêmio não precisa. O Grêmio e o Santos, eles não precisam de 2 jogadores. O Santos eu discordo. O Santos precisa de 5, pelo menos, para jogar. E o Grêmio precisa de 6 para jogar. O Grêmio pós-parada ainda não venceu. Não. 2 derrotas e 2 empates. O Mano disse na entrevista que ele não conseguiu dar ao Grêmio o que ele esperava na parada. Eu acho que essa entrevista vai pesar pro Mano. Quando ele fala, olha, que geramos expectativas, mas eu não, como você falou agora, eu acho que isso pesa pro Mano. Porque daqui a pouco, se tomar uma pancada um pouquinho maior, o time não conseguir jogar, se o próprio treinador está assumindo que não conseguiu melhorar o time, nós vamos esperar. E não é a primeira vez que ele fala isso, inclusive, né? Já citou em outros trabalhos que não conseguiu extrair dos jogadores o que ele gostaria de extrair. Eu acho que isso vai pesar bastante. É um jogo de risco esse contra o Palmeiras. Vamos mostrar agora numa tela a disparidade das campanhas de O Palmeiras tem e muitos Grêmio. desfalques para esse jogo também. Quem que tá fora desse jogo, Pascoal? O Piquerez não volta, não? O Piquerez, acredito que não volte. O ombro, né? O Piquerez, né? Foi o ombro, né? Ele caiu com o ombro no... Ele tomou um tranco, Zé. Acho que você já aconteceu. Já tive. Você tomou um tranco, ele não teve estava... todas as contusões. Ele não estava preparado. Não, Sabe quando você não está preparado para o Mas eu tranco? te Você mostro cai aqui com o a ombro no clavícula. chão de mau jeito. Né? Tem a telinha, Fabrício, das campanhas? Olha lá, ó. O Palmeiras é o terceiro colocado, 10 posições atrás está o Grêmio, que tem, olha só, Pascoal, 12 pontos a menos. O Palmeiras venceu 9 jogos, empatou 2, perdeu 3. O Grêmio 4-5-5, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O aproveitamento do Palmeiras é de quase 70%, 69%. O Grêmio 40,5%, bem abaixo dos 50%. O Palmeiras fez 18 gols, o Grêmio 14%. O Palmeiras sofreu 12, o Grêmio 20. O Grêmio toma mais de um gol por jogo. Os dois têm 2 jogos a menos, né? Os dois têm 14 jogos ainda no campeonato. O Palmeiras tem jogos a menos do que o Grêmio. Não, os dois têm 14 jogos. O Grêmio disputou aí também os playoffs e aí não jogou, né? Nessas 2 rodadas de Brasileiro. Sim, exatamente. Assim, é difícil você... Porque o Mano Menezes sempre teve bons times defensivamente, né, Pascoal? Ele é um especialista, você sempre disse que ele sempre tá com dificuldades para montar isso no Grêmio. O Grêmio tem dificuldade com o volante. O Grêmio tem dificuldade com os 2 homens de zaga. Os laterais do Grêmio não correspondem, né? Para mim esse é o grande problema do Grêmio. Contratou mais um centroavante, mas se a bola chegar no Bright White, ele sabe fazer gol. É que a bola não chega. A bola tem muita dificuldade para chegar. Bom jogador. Uma boa sombra, quer dizer, o Bright White não está precisando de sombra, talvez seja uma ilha de talento no Grêmio. Podem jogar juntos, porque o Marcos Vinícius é um jogador de área. O Bright White sai muito da área. Vinícius, né? Carlos Vinícius. Eu falei o quê? Marcos? Carlos Vinícius. Ele é um jogador que sai o Bright White gosta de sair um pouquinho da área, dá para ficar como um ponta de lança. Eu acho que eles podem até jogar juntos. Mas eu não sei como é que ele está. Já dá para jogar. No sábado à noite? Não foi apresentado ainda. Não, para jogar amanhã, esquece. Não tem condição. É difícil. O Grêmio vai como que tem. Com tantos problemas de ordem médica, com um time que não corresponde, é difícil. E vai pegar um time que está brigando pela liderança. Todo time que joga contra o Palmeiras, especialmente no Allianz Parque, não se arrisca a jogar. A não ser Flamengo, Botafogo no ano passado, os outros não se arriscam a jogar. Porque sabem o que pode acontecer. Às vezes se soltam um pouquinho na parte final. Sim. Que foi o caso do Bragantino contra o Palmeiras. Se solta na parte final. Mas o Palmeiras, invariavelmente em casa, tem essa dificuldade de ultrapassar essas linhas de marcação. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Como podemos ver a tabela atualizada, o Palmeiras está na 3ª colocação do campeonato com 29 pontos, um jogo a menos em referência ao Flamengo e 2 jogos a menos em referência ao Cruzeiro. Já a equipe do Grêmio está na 13ª colocação do campeonato com 14 jogos e 17 pontos.
não vem muito bem no campeonato e vem sofrendo uma grande pressão, e o Palmeiras jogando no Allianz Parque, super favorito. Os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Grêmio foram 3 vitórias do Verdão, uma do Grêmio na temporada de 2023 e um empate na temporada passada. No último jogo, entre os dois, o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0 no Allianz Parque. Já os últimos 5 jogos do Grêmio, após a parada do Mundial de Clubes, eles só venceram a Recopa Gaúcha. Após isso, tomaram uma goleada do Cruzeiro pelo placar de 4-1, perderam o jogo contra o Alianza Lima jogando fora de casa e nesta noite de quarta-feira foram eliminados da Copa Sul-Americana. Ou seja, o Grêmio vem super pressionado numa fase ruim para esse jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Lembrando, a partida será neste sábado, às 21 horas, no Allianz Parque. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!